capacidade e principalmente a responsabilidade de pensar sobre o que está fazendo, de raciocinar sobre o que está fazendo. E aí que a racionalidade é um modelo de humanidade que foi criado para nós. E isso é importante da gente dizer, porque quando a gente pega um modelo de racionalidade, um modelo de razão, e a gente determina um modelo de pessoa, de humano, de humanidade, dentro dessa ideia de razão, a gente diz que... Quem aqui conhece a alegoria da caverna? Então, a alegoria da caverna, né, vai dizer que aquelas pessoas são afetadas pelas sombras, pelos sentidos e blá, 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 blá. O que eu estou querendo dizer para vocês é que quando nós começamos a pensar esse modelo de sujeito, de humanidade, a gente começa a desenhar um modelo. E aí esse modelo começa a ser um modelo perfeito. Esse modelo que começa a ser um modelo perfeito, se ele foge esse modelo, ele não é visto como humano. E quando nós voltamos para pensar, por exemplo, a população africana, quando a gente para pensar, e foi muito incrível assim, o Elton abrir, porque o Elton não precisou dizer uma palavra. Ele não precisou dizer absolutamente uma palavra para que tocasse cada um de vocês. Para que cada pessoa que estivesse aqui, que viu a expressão do corpo do Elton, entendesse o que ele estava dizendo. Seja pelo som, seja pela emoção, seja pela vibração, seja pela dança, seja pela forma como ele se manifestou, seja pela leitura, pelos papelzinhos que cada um pegou. Tudo isso é uma conexão. E essa conexão é algo que está presente também dentro do sujeito. Então, como que a gente vai dizer que a pessoa somente pensa? Não tem como dizer que a pessoa somente pensa. Entende? Só que quando nós determinamos que as pessoas somente pensam, e aí eu acho que eu li epistemicídio aqui atrás, está escrito aqui, não tá? Aqui está escrito epistemicídio. Quando a gente diz que as pessoas só pensam, nós negamos um outro modelo de humanidade, a gente nega um outro modelo de sujeito, e é por isso que a gente coloca um modelo prefixado. Por isso que a gente coloca um modelo de humanidade que é único, né? Que é esse modelo branco, ocidental, porque a gente entende que esse é um modelo pensado pelos ocidentais para pensar o que é o sujeito. E aí nós matamos outros modelos. E a gente precisa entender que existem outras formas de construção de sujeito, outras formas de construção de pessoas. E aí, por que nós só entendemos um único modelo? Por que nós só entendemos... Por isso que a gente só fala, quando eu pergunto a frase do Descartes, por que a gente fala só a frase do Descartes? Por que isso? Porque é justamente esse epistemicídio. Nós aprendemos a compreender uma educação, uma ciência, um saber que são os ocidentais. Por quê? Porque só eles pensam, só esse modelo traz humanidade, só esse modelo está ancorado para pensar várias coisas. Só que esse único modelo cria um universal. O que é o universal? Quando a gente pensa universal, quando a gente pensa um modelo de homem universal, quando a gente pensa um modelo de mundo universal, então quando a gente cria uma única forma de pensamento, tudo tem que estar igual àquele pensamento. É por isso que quando a gente vai dizer qual é esse modelo de homem, a gente pensa essa única característica, porque a gente só conhece esse lado. Então foi nesse sentido que quando a gente começou a pensar a filosofia africana, a gente começou a entender que existiam outras formas de pensamento, outras formas de perspectivas, outras formas de realidade de mundo. Então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer é matar essa ideia que existe um mito, que a Europa funda tudo, que a Europa cria tudo, que o Ocidente construiu tudo, quando, na verdade, o Ocidente ele é só uma parte do mundo que criou alguma ideia de mundo que é importante para os ocidentais, mas que não é importante para todo mundo. E quando nós pensamos essa ideia de um racionalismo, que a gente vai dizer que somente quem pensa raciocina, quer dizer, somente quem pensa racionaliza, e essa ideia de racionalismo é uma ideia que cria a ideia do racismo. Por quê? Porque os seres africanos, eles não pensam somente com a razão. A razão, ela é só um elemento que está para nós. A gente que é de axé, por exemplo, eu lembro da minha primeira experiência quando eu tive no axé, a primeira experiência que algum se aproximou de mim. Aquilo não estava no campo da minha razão.
Não foi a razão. A primeira coisa que acelerou no meu corpo foi o coração. A primeira coisa que eu senti uma vibração dentro do meu corpo, era uma vibração tão forte, e o meu coração acelerou de uma forma tão forte que eu comecei a... E eu olhava para o lado, não via nada, né? E eu olhava assim, não via nada dentro dessa ideia racional que a gente precisa ver, que a gente precisa tocar, que a gente precisa materializar, que a gente precisa pegar, que a gente precisa palpar. Mas não dá para dizer que ali não estava sendo construído um pensamento, mas estava sendo construído um pensamento que não era pela via da razão. E estava sendo construído um pensamento que precisava ser escutado uma outra coisa, que não é a razão. Até que aquele momento eu entendi que o que deveria ser escutado é o coração. Quem aqui nunca se apaixonou? Sabe aquele frio desgraçado que dá na barriga quando a gente vê a pessoa que a gente gosta? A gente tenta disfarçar, já viu? Eu faço a fina, eu faço o close, finjo que não estou vendo. Mentira, o frio aqui, tá aqui atrás, tá tudo grudado, tá tudo frio, mas eu estou aqui, ó, plena, fina, dura. Finjo que nem estou. Mentira! Aí a pessoa chega para falar contigo, a boca treme, o braço você fica mole. Como que a gente controla isso? Não controla isso. Isso não controla. Então, quando a gente diz que nós precisamos somente da razão para pensar, é insuficiente para pensar o ser humano. Só que quando nós determinamos esse modelo, nós matamos outros modelos. E quando nós matamos outros modelos, a gente só não mata outros modelos, a gente mata também povos que se organizam dentro desses modelos. Eu acabei de falar da minha experiência no axé, por exemplo. E essa experiência de entender o ancestral é algo que está dentro das espiritualidades da natureza africana. Então é algo como a África se organiza. É a forma como os povos originários aqui, os indígenas também, que não vão pensar com a razão, que vão ter outra forma de pensamento. Então, quando nós falamos do epistemicídio, que é a morte, o epistemicídio significa a morte do conhecimento, mas essa morte do conhecimento faz com que a gente mate todas as outras estruturas. Então, é por isso que a gente vai dizer que determinados corpos são humanos e outros corpos não são humanos. Por isso, por exemplo, quando a gente vai pensar algo que é bem pesado, o genocídio da população negra. Eu penso que todo mundo aqui tem conhecimento do que é o genocídio, né? O genocídio em massa, né, que existe com os adolescentes, principalmente os jovens pretos. O irmão ali, muito bem, qual é o teu nome? Esqueci? Juan, aliás, eu e o Chad, a gente estava ali falando, nós temos um sarau poético entre pessoas pretas. Eu queria te convidar para você ir lá, né? Gratidão em te ouvir, é muito importante que a gente se ouça, né? Que as nossas escutas, que as nossas falas e que os nossos textos atravessem, né? E é isso, assim, aí quando tu conta aquilo, quando tu traz aquilo, tu traz uma realidade que a nossa razão não dá conta, porque é algo que atinge diretamente o nosso coração, atinge diretamente o nosso peito, porque atinge diretamente o que nós somos, né? Então, quando aquele irmão ele é alvejado com 80 tiros, não é algo simplesmente que nos atravessa no campo da indignação, é algo que nos atravessa também no campo do que nós somos, porque é só a gente pensar de uma forma muito consciente, não é? Assim, em que momento isso não pode ser a gente, a Gol, que todo mundo aqui chega em casa bem, mas nós não temos essa garantia. E por que nós não temos essa garantia? Porque o modelo de humanidade que nós conhecemos é um modelo branco, de um homem branco. Então é por isso que quando as pessoas pretas elas morrem, quando os homens pretos morrem, quando as mulheres pretas morrem, não olha para nós e vê um humano, olha para a gente ver o que não está dentro da categoria de humano, que não está dentro desse modelo de pensar, desse modelo universal. Então, quando nós começamos a pensar filosofias, a gente começa a pensar outros modelos de humanidade, nós começamos a pensar outros modelos de sujeito. E isso é importante não só para pensar sujeitos, pensar outras perspectivas de um mundo que não sejam universais, a gente destitui tudo que é universal. Não existe um único modelo de mulher, não existe um único modelo de homem, não existe um único modelo de família, não existe um único modelo de relacionamento, não existe um único modelo de amor. Todos esses modelos que são universais e que são únicos, eles são feitos para que a gente atenda um único princípio: branco, ocidental, judaico-cristão.
Então a gente precisa fazer essa discussão com responsabilidade para que a gente consiga se manter vivo, entende? De dizer que existe esse modelo de humanidade, mas existe esse. E que o nosso corpo ele tem uma movimentação diferente. Mas quando nós pensamos esses humanos, e aí, por exemplo, quando a gente pensa na escravidão, que os negros eles eram capturados porque eles não tinham alma, e aí é justamente essa alma também que o Platão está dizendo, essa alma que não é racional. Então é uma alma que pode ser dominada, então é um corpo que pode ser caçado, um corpo que pode ser capturado. Entende? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando pessoas que se relacionam fora dos modelos heteronormativos, como elas estão fugindo do processo, desse modelo de universalidade, e pensando dentro de uma outra perspectiva, obviamente. Mas é isso, quando você quebra a humanidade, automaticamente você sai desse eixo. Se você sai desse eixo, você automaticamente é colocado de lado, você é exterminado. Então a gente precisa pensar uma perspectiva de mundo que não seja universal. A gente precisa pensar uma perspectiva de mundo que seja pluriversal, para entender que o que o Mário Quintana lá em Porto Alegre fazia como poesia é poesia, mas o que tu faz é poesia também. E ninguém pode dizer que não é, que o centro poético é isso, né? Que quando a gente pensa assim, fé em Deus, que Ele é justo, ei, irmão, isso é poesia. A gente não pode dizer que é poesia, né? Agora eu me lembrei do Sabotagem, né? Que com a Sabotagem dizia, o rap é compromisso, que também é poesia. Então, quando a gente vai pensar outras perspectivas de mundo a partir de uma outra reflexão, e isso é filosofia, porque filosofia é pensamento. Então, quando a gente abrange a nossa perspectiva de filosofia, a gente pensa que existem outras formas de pensar o ser. Então, quando a gente vai dizer que a gente não precisa pensar o sujeito somente pela razão, a gente vai pensando em outros modelos de ser humano. E a gente consegue, por exemplo, entender, né, essa ideia de humanidade, ela é algo que é muito importante da gente entender, porque isso é algo que está muito pré-fixado na nossa sociedade. Quando a gente pensa um modelo de humanidade, a gente pensa pessoas brancas. Quando essas pessoas brancas elas são alvejadas automaticamente, essa semana eu estava vendo uma coisa na televisão, assim. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que quando não é pessoas pretas, tem uma visibilidade muito... Segunda-feira de manhã, quando eu acordei, o filho da Angélica tinha caído de kitesurf, acho que era. E aí estava noticiando em todos os jornais, assim, não parava de falar que ele tinha caído, que ele tinha batido a cabeça, blá, 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 blá. E naquele final de semana, certamente pessoas pretas tinham morrido de bala-chave pela polícia. Então, assim, em que momento há uma descaracterização, há um descompromisso com esses corpos? É justamente quando a gente vai pensar esses modelos. E aí, justamente quando a gente pensa esses modelos, a gente, é lógico que não vai pensar na gente, porque eles não dão conta de nós, porque nós não somos dessas origens. A gente parte de uma outra origem, que é uma origem africana, que é uma origem quemética, né? E Kemet, eu não sei se vocês sabem, é o nome original do Egito. É um nome que dizia terra preta, terra para os pretos. Egito é um nome que os gregos, quando foram lá estudar, quando foram lá entender o que era aquele território, eles nomeiam aquele lugar. Mas o Egito significa Kemet, terra para os pretos, terra de pessoas pretas. E era um local, um espaço onde já existiam as escolas da vida, onde já existia filosofia, onde as pessoas se organizavam. E aí, aquilo que o Wellington traz ali do coração é algo que é muito importante, é onde as pessoas pensavam com o coração. Quando nós falamos em pensar com o coração, a gente está falando justamente dessa outra forma de compreensão de mundo, que o ser humano ele não é só racional, que ele não pode ser só racional. E quando a gente pensa só racionalidade, a gente pensa só um modelo de pessoa. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o Kemet, em especial quando a gente vai pensar a filosofia quemética. E é importante a gente pensar outros modelos de filosofia, porque a gente começa a pensar outros modelos de humanidade para pensar as pessoas. E entender que as pessoas do continente africano, e aí pensando propriamente o Kemet, entendia que a raiz do conhecimento ela estava concentrada no coração. É por isso que eu falei essa coisa do afeto, por isso, porque o coração é o primeiro elemento que dispara quando ele tem contato com qualquer conhecimento, com qualquer pensamento.
Por isso que eu falei da questão do Ogum, por isso que eu falei da questão do amor, por isso que eu falei que o coração ele automaticamente dispara. E como que a gente não vai ouvir o coração? Como que a gente não vai entender o coração como uma perspectiva? Só que se a gente trazer essa perspectiva de entendimento de sujeito, se a gente trazer essa perspectiva de entendimento de ser, a gente vai devolver aos africanos algo que foi tirado no processo de violência da colonização, que é a humanidade. Vai dizer que essas pessoas têm uma outra forma de construção de humanidade. Vai dizer que essas pessoas têm uma outra forma de construção de identidade. Né? Eu fico até pensando o que é identidade. Mas isso é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Mas 1%. Tem um lugar que eu posso carregar meu telefone aqui? Só para ele não. Só porque está anotado aqui. Acabou. Bateria. Mas então. Se quiser aí, gente. Uma mulher prevenida vale por duas, eu tenho um pouco dentro. Não estou morta também. Acho claro, e meu computador está aqui também, né? Um pouco, se cair um café na página. Se cair um café na página. Então, o que eu queria. Deixa eu só. Então, e aí eu queria convidar vocês para que a gente fizesse um exercício. Primeiro esse exercício para que a gente conseguisse fazer de não universalização, que é importante. Eu acho que a gente vem passando por uma era onde as pessoas não vêm mais universalizando as coisas, assim, vem pensando de uma forma mais ampla. Mas quando a gente vai pensar essa universal, a gente automaticamente é condicionada a pensar a partir de uma perspectiva norteadora. Eu acho que foi o Wellington que ótimo, já vi com o carregador do iPhone. Então, e aí, quando a gente chega nessa ideia de epistemicídio, quando a gente chega nessa ideia de universal, automaticamente a gente entende que só existe esse único modelo de mundo porque é um modelo norteador. Eu acho que o Wellington falou de norteador aqui quando ele começou. E quem aqui nunca já ouviu assim, vamos buscar o norte, vamos dar o norte. Ou a gente está desnorteado, a gente busca sempre o norte, né? Então o exercício que a gente tem que começar a fazer é tentar buscar o sul. Né? Em vez da gente buscar o norte, da gente buscar para caminhar o norte, que a gente busque o sul, que a gente faça um caminho ao contrário, que a gente faça um caminho diferente. E para que quando a gente faça um caminho diferente, a gente comece a questionar questões que são importantes para repensar os modelos de mundo também. Então, quando a gente busca essa perspectiva que não é uma ideia norteadora, e quando a gente começa a solear, a gente começa a pensar outros modelos começa a pensar outros modelos de mundo, outros modelos de pensamento. E isso é algo que a gente precisa pensar justamente para que a gente consiga reorganizar até mesmo a nossa forma de vida, a nossa forma de percepção de mundo. E uma coisa que a gente vem fazendo na filosofia africana, a gente vem pensando a partir da perspectiva afrocêntrica. O que é uma perspectiva afrocêntrica? Que a gente começa a pegar as experiências que já existiram no continente africano, tirando a África dessa marginalidade da história, tirando a África dessas violências que essas epistemologias ocidentais construíram, eliminando o epistemicídio e devolvendo o caráter de centralidade em África. Para que a África seja a única forma ou uma das únicas possibilidades ou dentre outras possibilidades de pensamento. Porque dá conta de pensar os seres africanos, dá conta de pensar. E aí sempre quando eu falo os seres africanos, eu estou falando realmente de nós, as pessoas pretas que nasceram nesse país, né? Eu sempre falo isso porque as únicas pessoas que não têm identidade são as pessoas negras, né? As únicas pessoas que vieram para cá, que vieram raptadas para cá e que foram alocadas nesse local, nesse país, sem ao menos conhecer a sua história, são as pessoas pretas, né? Eu fico vendo, os judeus sempre são judeus em qualquer lugar que eles estão, os chineses sempre são chineses em qualquer lugar que eles estão, e quando os africanos, quando as pessoas pretas, elas reivindicam a sua africanidade, automaticamente é tirado delas.
Então, dizer que quando a gente está falando em pessoas africanas, a gente está falando das pessoas pretas que nasceram aqui nesse país, que nasceram pretas, mas que têm esse traço africano, e que são pessoas africanas renascidas aqui, nesse contexto. E que a partir disso precisa buscar suas referências, as referências de histórias da sua vida, as suas referências de perspectivas, para poder redesenhar os modelos de violências nas quais fomos submetidos. E aí, quando nós começamos a refletir a partir de um modelo de filosofia sul-leador, a gente começa a caminhar por um outro modelo de mundo. A gente começa a pensar um sujeito, começa a pensar esse sujeito que não precisa estar ancorado na razão, mas que está ancorado no coração. Dizer que pensar com o coração, pensar com os afetos. E aí tem algo dentro da filosofia quemética que eu gosto muito de contar, que é o seguinte: quando a pessoa estava em formação, quando ela estava dentro do útero, que ela estava começando a ser gerida, quando a gente está nesse processo de gravidez da mãe da gente, a primeira coisa que forma em nós é o coração. E esse coração, para ele ser formado, ele recebe uma gota de quem nos gerou. E a partir dessa gota que nos gerou, forma o coração. E depois forma todos os outros elementos. Então, é a partir desse coração que é formado, é que esse corpo, que está em processo de gestação, ele começa a ser formado. Então, quando a mãe da gente começa a conversar com a gente, ela começa a conversar com esse coração. Então, é por isso que o coração, ele abriga a alma. Por quê? Porque é a partir desse coração que começa a modelagem do ser. Então, quando nós dizemos que o sentido nos engana e que nós precisamos pensar com a razão e matar os sentidos, a gente está matando esse modelo e esse ideal de sujeito que é construído a partir do ser africano. Esse sujeito que fala com o corpo, por exemplo, como o Elton nos mostrou, que é um coração. E eu já dancei, e uma das coisas que fica muito latente quando a gente está dançando é a batida do coração. Conforme a gente vai dançando, o coração ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Então é por isso que os queméticos, eles acreditavam que o coração é o centro da nossa consciência, é a morada da nossa consciência. Então, para que a gente comece a pensar, isso é muito importante, para que a gente comece a entender o outro, não mais como essa ideia material que a gente foi forçado a pensar, mas sim quando a gente começa a entender que quando a gente pensa de uma outra forma, a gente está negligenciando essas outras pessoas. Então, uma das hipóteses que a gente vem pensando é que a partir desse modelo de sujeito, a partir desse modelo de humanidade, existe uma outra forma de ser, e existe uma outra filosofia, que é essa filosofia quemética. E para caminhar um pouquinho mais para o final, para a gente conversar um pouquinho, que eu gostaria que vocês perguntassem, de dizer que no continente africano já existia o que nós conhecemos por filosofia. Que as palavras, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Tudo que se falava, quando a gente nascia, a gente era encaminhadas para Peranque, que eram as casas da vida. Então, o processo de tornar-se pessoa, ele era um processo que ia ser conduzido ao longo desses ensinamentos. E esses ensinamentos que passavam de pai para filho. E que esses ensinamentos que passavam de pai para filho eram um processo de tornar o ser. E esse processo de tornar o ser não era um ser que estava desconectado desse corpo matéria e do corpo espírito. E que esse corpo matéria e do corpo espírito eram as junções para que a gente começasse a pensar esse sujeito. E que, a partir disso, existia toda uma responsabilidade no que se falava, porque a partir do que se falava era construído esse ser, era construído esse sujeito. E isso tinha um nome que se chamava Heket. Heket significa palavra bem feita, palavra bem lapidada. Essa palavra tem um filósofo chamado Teófilo Benga, que ele apresenta para nós que essa palavra já aparecia 2.780 anos antes da Era Comum. Antes da Era Comum é o que a gente vai dizer antes de Grécia. E é importante dizer que antes da Era Comum, que o tempo histórico não é datado a partir antes ou depois de Cristo. Por quê? Porque antes e depois de Cristo também é uma datação histórica ocidental. Então, quando a gente fala antes da Era Comum, é antes do que é comum, até mesmo da nossa percepção, até mesmo de como a gente alcança.
Então, a partir dessa responsabilidade com a palavra, se entendia que filosofia era uma atividade de polimento da palavra. E isso é muito importante, por exemplo, porque isso está muito presente para quem é de axé entende. Por exemplo, quando a gente diz que palavra tem axé, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente diz. E se a gente não tem responsabilidade com o que a gente diz, automaticamente essa palavra fica meio em vão. Então, quando a gente vai pensar um modelo de humanidade, é um modelo de humanidade que coloca a filosofia como centro da palavra. E como que a gente entendia essa palavra? Essa palavra ela via pela escuta do coração. Então a gente tinha que sentir para poder falar. E quando a gente sente para poder falar, a gente fala com mais sinceridade. Toda vez que a gente fala, né, assim, que a gente fala na minha terra, fala de supetão, que a gente sai falando de supetão, né? Não pensa, sai falando. Na verdade, a gente fala o que de verdade é. E essa ideia de verdade era o coração como morada de pensamento e imagens da palavra. E isso era muito presente dentro da tradição egípcia. E aí, quando a gente vai colocar o coração como centro da palavra, é entender que a palavra, ela passa por um processo de lapidação. Então a gente tem muita responsabilidade. Quando a gente está falando do processo de adaptação com a palavra, é esse processo mesmo da filosofia, de reflexão, de se conhecer, de pensar. E no pensamento quemético, tem até, quando a gente vai olhar o coração, ele recebia não só as palavras, mas ele recebia todos os recipientes. Tanto que o desenho do coração ele era um vaso. E aí era representado como um vaso justamente porque ele era um recipiente que poderia se guardar tudo. Então, como ele era um recipiente que se guardava tudo, teria que ter cuidado com o que se falar, né? Não responda na inflamação do seu coração. Isso já dizia um filósofo chamado Amenemop. Então, já pensou que quando a gente está magoado, que a gente não pode falar assim, né? Sair falando. Então, a partir desse princípio, era exigido um equilíbrio. Esse equilíbrio era um equilíbrio dessa palavra, que era como se fosse uma balança. E essa balança, só estou contando para vocês um pouquinho como é um dos ensinamentos. E essa balança era o equilíbrio da própria palavra. Então, era necessário essa barca, que era como a travessia das nossas palavras, com o equilíbrio das nossas palavras, com o entendimento das nossas palavras, como elemento base. Então, a filosofia, como elemento base de própria percepção de mundo, como própria percepção de entendimento. Então, a filosofia ela era um exercício espiritual, ela era um exercício. E quando a gente fala de um exercício espiritual, a gente não está falando de religiosidade, tá? A gente não está falando de religião. A gente está dizendo dessa responsabilidade que a gente tem, porque como tem essa conexão com alma e espírito, e elas não estão desconectadas, e aí tinha dentro de tem um papiro que tem um pássarozinho que significa uma alma. E essa ideia de alma é uma ideia de alma que a gente respeita todas as outras pessoas. Então é necessário que a alma ela seja escutada junto com o próprio coração. E aí, na nossa morte, no processo de morte, o coração ele ia ser pesado por uma deusa chamada Maat. Não sei se vocês já ouviram, mas certamente vocês já viram no peito da Rihanna. Que a Rihanna ela tem uma deusa desenhada aqui. Não sei se vocês já viram, aquela ali é a deusa do coração. O nosso coração ele era pesado para saber se a gente tinha passado por esse processo de mundo a partir desse respeito com as palavras, a partir desse respeito com... Então o coração ele deveria ser mais leve que uma pena. E o que significa o coração ser mais leve que uma pena? Que o coração deveria ser a morada das palavras e que essa morada das palavras ela não poderia pesar. Então, para entender isso, que assim como a gente tem um modelo de filosofia que já existia no Kemet, a gente tem um modelo que já existia no Ocidente. Só que quando a gente pega e pensa só no modelo, a gente negligencia todos esses outros modelos, a gente também
negligencia toda a humanidade. E aí tem um filósofo que diz que quando a colonialidade ela começa a ser pensada, o processo de escravidão começa a ser pensado, ele se ancora em dois pilares, ele se ancora na filosofia, ele se ancora na religião. E ele se ancora na religião porque a religião determina quais são os modelos, né? Vai dizer o que é, porque o cristianismo ele teve uma base muito forte, e a filosofia porque ela determina qual é o humano. Então, quando nós chegamos hoje, a gente precisa refletir de outras perspectivas, a gente dizer que quando a gente diz que uma pessoa pensa, ela existe, mas dizer que uma pessoa, quando ela sente, ela também existe. E quando essa pessoa ela sente e ela também existe, a gente está dizendo que essas pessoas elas não podem, por exemplo, ser alvejadas, essas pessoas não podem ser violentadas, porque esses corpos precisam ser respeitados, porque esses corpos precisam ter um caráter de humanidade também. Então, entender que quando nós estamos pensando essa outra ideia de educação, essa outra ideia de sujeito, essa outra ideia de filosofia, essa outra ideia de humanidade, a gente está dizendo que a gente vai começar a problematizar, por exemplo, os modelos que o racismo violenta. A gente vai começar a questionar essas humanidades que são perdidas. A gente começa a pensar tudo. Então, pensar filosofia kemética também, filosofia africana, é pensar um outro modelo de ser. Um ser que não está morto, um ser que está vivo. Bem, eu tinha separado esse um pouquinho para vocês. Obrigada. Eu acho que a discussão ela não se encerra. Acho que a grande descoberta que eu tenho tido com o encontro com a filosofia africana, eu agradeço muito a você, né, é poder ter juntado essa ideia da filosofia africana kemética com a minha relação com o axé. E ter entendido, né, como que... E aí ter os meus alunos que estão ali, o respeito, porque às vezes quando a gente é de axé, a gente tem uma dificuldade, às vezes tem muita gente que esconde que é de axé dentro de um espaço educacional. E às vezes alunos sabem que eu não escondo, eles são minha testemunha, que eu não escondo que eu sou de axé. E o respeito que eles têm por eu ser de axé, eu acho que é isso. Eu acho que eu não estou mais indo pelo caminho do norte. Eu acho que estou indo pelo caminho do sul. Eu acho que eu não estou mais olhando mais para aquilo que as pessoas dizem que é certo, mas sim aquilo que é o correto para a minha história, que é uma história preta, uma história difícil de ser percebida pelo um sistema que foi construído. E essa coisa estão me ouvindo? Sim. Essa coisa da gente negar as espiritualidades, por exemplo, quando a gente vai pensar esse único modelo, né, a gente aprendeu que existe um modelo específico para viver a vida. Existe um modelo de humanidade, por exemplo, né? Então, tudo que foge disso é errado. E no processo de violência do racismo, isso aconteceu muito fortemente. A população negra é trazida para cá e tudo que é do negro é violentado, é negado, é aviltado. Então, automaticamente, a espiritualidade ela passa por isso, né? A gente vem passando por uma violência sistemática dos ataques, por exemplo, aos terreiros de candomblé. E aí é isso, porque o racismo, ele é o modus operandi que ele constrói toda a sociedade. Então, quando a gente começa a pensar esse modelo único, é isso. Existe um único modelo de espiritualidade, por exemplo. Então, eu também passei muito tempo da minha vida com vergonha de falar da minha religião, por exemplo, de falar da minha espiritualidade. Porque era isso, porque se não estava dentro desse modelo, e quando a gente pensa tudo, quando a gente pensa tudo que foge do que não é branco, não é bom. Tudo que não é branco não é legítimo. E a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente entende isso, essas coisas universais que trazem pra gente, a gente pensa justamente essa espiritualidade, né? Da gente entender assim, a gente ainda tem um pouco de receio, a gente não vê toda a violência que tem dentro das espiritualidades de matriz africana, tem outros espaços de fé, porque minimamente estão atendendo tudo que existe de legítimo, todo o sistema. E esse sistema ele se alimenta dessa ideia de sujeitos, de homens e mulheres brancas, dessa humanidade. Aliás, uma coisa que a colonização tem muito forte, ela tira a humanidade das pessoas negras e ela coloca as pessoas negras num lugar de animalidade.
Porque se ela não é humana, automaticamente ela é animal, né? Porque se para ser humano, para pensar, para existir, para ter caráter de humanidade, ela precisa ter esse modelo branco, alto, e pensar com razão, e quando a gente pega um ser que pensa com o corpo, pensa com o coração, pensa com a alma, ele não é humano, ele está partindo por um processo instintivo do corpo. Então ele automaticamente é colocado no lugar de animalidade. E se ele é colocado no lugar de animalidade, ele é facilmente abatido. É por isso que não tem nenhum tipo de sensibilidade quando as pessoas pretas morrem, né? Eu sempre falo isso, assim, a gente teve o caso agora do irmão que levou 80 tiros no rosto, no corpo, enfim, mas a gente sabe quantas e quantas pessoas, e nesse momento que a gente está aqui conversando, certamente outras pessoas pretas estão morrendo. A gente teve um caso de uma parlamentar que tomou 4 tiros na cara, né? Foi alvejada, foi exterminada, e isso não causa nenhum tipo de comoção. Então, quando a gente está dizendo de pensar essa humanidade, é justamente isso, né? Porque as pessoas pretas morrem feito baratas e parece, e é, de uma naturalidade, porque é justamente o que está fugindo desse modelo de universalidade. Quando a gente fala que é importante a gente descentralizar, é justamente isso. A mesma coisa acontece com os modelos de relacionamento. Existe um único modelo de relacionamento. E as pessoas morrem por conta dos seus desejos. Por que as pessoas morrem do seu desejo? Porque não é padrão. Então, quando a gente pensa a filosofia tem uma responsabilidade muito grande nisso. Que quando ela determina o sujeito, quando ela determina o modelo, quando o Descartes está pensando o ser, está pensando o modelo, ele está determinando toda a humanidade. E ele está negando tudo que não é isso. Então, a gente precisa fazer essa reflexão para a gente entender por que a gente toma tipo 80 tiros na cara, por que as travestis são violentamente assassinadas, porque as mulheres pretas estão à margem da pirâmide social e os homens pretos estão todos encarcerados, os que não estão encarcerados estão mortos, os que não estão mortos estão embaixo da terra trabalhando. E aí entender que isso é um fenômeno que esse epistemicídio faz. A gente sempre entende que epistemicídio é morte do conhecimento, na verdade epistemicídio é morte das narrativas de construção do corpo, da performance. Por isso que é importante, por exemplo, o Elton vir aqui e dizer assim, a gente precisa pensar esse corpo preto. Porque é isso, porque a gente faz arte, porque a arte não nasce no Ocidente. A arte nasce, se você pegar qualquer papiro, você vai ver as pessoas se movimentando. A arte nasce em África. Em que momento a arte contemporânea passa a ser a arte ocidental, por exemplo? Em que momento, para ser clássico do balé, tem que ter a meia ponta e não o pé no chão? Então a gente precisa pensar isso para entender que esses modelos precisam ser combatidos para a gente conseguir construir uma outra narrativa de mundo. Senão a gente sempre vai continuar trabalhando, e isso está dentro de algo que é muito custoso para a gente, que é dentro da nossa cabeça, que é a nossa subjetividade. A nossa subjetividade produz um eu colonizado. A gente se entende como eu. Aqui, agora me deu uma dona falando, eu não entendi o porquê. Aqui, sobre o pretenso complexo da dependência do colonizado. O Fanon tem uma frase que é muito incrível, que ele fala, né? Que o sonho do colonizado é ser o colonizador. E aí, infelizmente, dentro desse processo de colocar máscaras brancas, eles ensinam pra gente que ser bom é ser branco. E isso é muito violento. E às vezes a gente não precisa narrar isso, falar isso, mas a forma como a gente movimenta a vida, movimenta o mundo, acaba direcionando a gente para isso. Então, quando a gente começa a refletir por um outro modelo de ser, de sujeito, por exemplo, eu sou o que eu me permite. Isso ninguém pode tirar, o que eu amo e a mãe permite. Mas se eu fosse pensar a partir de uma ideia, de uma filosofia ocidentalizada, o que seria de mim? Eu te contei. Eu acho que